Vamos falar do mercado da bola do Corinthians, que está pegando fogo, né? Já que nós temos trazido aí algumas informações importantes, essa troca envolvendo Corinthians e Flamengo. Não há nada fechado, tá, gente? A gente está trazendo as negociações e as tentativas do Corinthians. São tentativas honestas, tá? Como tentar contratar o Gabigol oferecendo o Fausto Vera. O Flamengo vem e pede Veríssimo, o Corinthians não aceita o Veríssimo. Aí o Flamengo e o Corinthians avançam na troca em relação a volantes. Thiago Maia e Mateuzinho por Fausto Vera. Enfim, já expliquei tudo isso para vocês, além do Soteldo, que a gente trouxe também com exclusividade, o Soteldo, né? O Corinthians se reunindo com representantes do Soteldo lá na Argentina. Fora isso, né, a gente apurou que o Corinthians mira, tá? Faz parte aí da lista de reforços para o técnico Mano Menezes, as contratações de 2 jogadores bem conhecidos aí no cenário do futebol brasileiro. Maurício, meia do Inter, que até é um pedido da torcida corintiana, né? Além do técnico Mano Menezes, e do volante Thiago Mendes, tá? Thiago Mendes, que é um volante, né, que teve uma passagem boa pelo São Paulo e hoje está no Catar. A gente vai falar desses 2 jogadores. Primeiro, eu quero deixar aqui a temperatura certa, tá? O que acontece hoje entre Corinthians, Inter e Thiago Mendes? É uma negociação avançada, já fechou, encaminhada? Nada disso. É uma situação que está bem no início. O Corinthians tem vontade de contar com os jogadores, fez a primeira consulta com os agentes dos atletas para saber se existe a vontade de jogar no Corinthians, para depois o Corinthians negociar com os clubes. Eu considero 2 negociações muito difíceis e eu vou falar daqui a pouco por quê, tá? Mas são jogadores que interessam. Eu até ouvi de uma fonte no Corinthians que me disse, sabe, o Maurício é torcedor do Corinthians, tá? Depois eu fui ver a ficha dele, ele é realmente do estado de São Paulo, né? O Maurício. Mas assim, vamos começar pelo Maurício, né? Por quê? Porque é um jogador que eu considero difícil, é um jogador de 22 anos, o Inter, eu sempre falei isso para vocês aqui, o Inter vê o Maurício como seu principal ativo, como a sua principal venda da história do clube. Eu acho que agora não chega mais nesse nível que o Inter quer, mas é um jogador aí avaliado em 9 milhões de euros, 10 milhões de euros, é bem difícil, ele que gosta de atuar tanto pela direita como pelo meio, né, o Maurício, tá? Ele tem contrato com o Inter até o final de 2027, a última renovação aconteceu nesse ano, em março, então é um jogador que tem contrato longo com o Internacional de Porto Alegre, tá? Nessa temporada, o Maurício, ele tem bons números, né? É um jogador que costuma se destacar com a camisa do Inter. Na Libertadores, ele tem 7 jogos, né? E 1 gol marcado, 2 assistências. No Brasileirão, são 26 jogos e 6 gols marcados e 6 assistências. São bons números no Brasileiro. São 2 jogos na Copa do Brasil, nem gol, nem assistência. No Gauchão foram 13 jogos e 4 gols marcados e 3 assistências. Bons números também no Maurício no Campeonato Gaúcho, tá? É um jogador que, repito para vocês, né? O Inter tem aí, vontade que seja um jogador vendido, né? Por um alto valor para o futebol europeu, tá? E olha só, é um jogador que interessa ao Corinthians e o Corinthians, né, fez aí os seus contatos, né? Estou até procurando aqui as mensagens, né? O Maurício, ele é um dos maiores ativos, tá, do Inter, né, avaliado em 9 milhões de euros. Tem também a dificuldade que o Inter detesta, né, o Corinthians, né? O Inter não tem uma relação boa com o Corinthians, a rivalidade é muito grande, talvez uma das maiores rivalidades do Corinthians fora, né, do estado de São Paulo,
E negociar com o Corinthians pegaria muito mal também para o Alessandro Barcelos, né, o presidente do Inter. Então, eu acho uma negociação muito difícil. Sinceramente, eu não vejo, eu não acredito que o Corinthians vá prosperar nessa negociação com o Inter. E olha que eu tenho dado aí a informação do Gabigol, o Corinthians tem conversado com o Flamengo, enfim. Eu tenho falado que é honesto o Corinthians tentar, e o Maurício é honesto também. Só que eu acho bem difícil, principalmente pela rivalidade, né, que o Corinthians e o Inter eles possuem. E é um jogador que o Inter vê aí como um bom ativo de venda, então acho bem difícil esse negócio sair. Agora, é um jogador que acertaria ali o meio-campo do Corinthians com velocidade, com força física, com pegada, tudo que faltou, né, para o Corinthians nos últimos anos, tá? Então, esse é o Maurício. O Thiago Mendes, cara, o Thiago Mendes, para vocês entenderem, né, a situação aí do volante ex-São Paulo, eu vou colocar aqui para vocês aqui o contrato dele com o Al Rayyan, tá, do Catar. Ele assinou esse contrato no meio, né, desse ano, tá? Em julho desse ano, e tem contrato até junho de 2025, tá? O Thiago Mendes não é um jogador barato, e também o Maurício tem 22 anos, tá? O Thiago Mendes já tem 31 e vai fazer 32 já agora em março, né? Eu falo agora porque é início do ano, né? É um atleta que sinceramente não me empolga muito. Eu não sei porque todo mundo fica atrás desse jogador. O Flamengo teve um período atrás, enfim, talvez eu esteja enganado, né, e a maioria esteja certa, mas não é um jogador que me empolga muito. E quando tem 32 anos ainda e não é nenhum craque, eu não traria, tá? Só que o Thiago Mendes é o seguinte, ele é do Pitombeira, né? Paulo Pitombeira, empresário, que tem muita entrada no Corinthians, enfim, é uma negociação que fica um pouco mais fácil. Não é tão fácil assim, mas é mais fácil, claro, do que você trazer o Maurício, né? O Pitombeira, né? Que representa o Guedes, o Veríssimo, o Luan, o João Vitor, enfim. E ele chegou recentemente ao Catar, né? O Thiago Mendes, né? Ele que começou no Goiás, depois São Paulo, depois Lille da França, depois Olympique, né, de Lyon, né? Jogou no Lyon da França até chegar no futebol do Catar, tá? Esse ano foram 10 jogos aí na Liga Catar, né? Com um gol marcado, até gol tá marcando, olha aí, ó. E na taça, né, do Catar são 12 jogos e um gol. São 2 jogos e nenhum gol marcado, tá? Então são 12 jogos na temporada até agora. Esse o Thiago Mendes, tá? Volante aí que o Corinthians está de olho para a próxima temporada, tá? Então, gente, passei para vocês aí os detalhes, números dos dois jogadores, tempo de contrato, interesse do Corinthians. Corinthians, né, já falou com o Pitombeira em relação ao Thiago Mendes, já fez uma consulta em relação ao Maurício, não ao Inter, tá? Mas pode fazer ao Inter, enfim. É uma coisa que está bem no início, mas são jogadores que estão na lista de reforços do Corinthians. O Corinthians até descobriu que o Maurício é corintiano, entrando em contato com pessoas ligadas ao jogador, tá? E que vai tentar, né, a contratação desses dois atletas. Se vai trazer outra história. Nós estamos vivendo um período de mercado da bola e a gente quer trazer a informação em primeira mão. Em primeira mão é assim, quando você sabe logo no início a negociação. Vamos